A partir de hoje, o CNN Prime Time exibe, então, uma série de reportagens especiais sobre um ano da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Em 5 episódios, a repórter Natália Lauksen relembra os efeitos da catástrofe, os impactos na infraestrutura e na economia, além de trazer um olhar para prevenção e recomeços. 184 pessoas morreram na tragédia. E nesse primeiro episódio, conhecemos histórias de quem perdeu familiares e ainda não conseguiu voltar para casa. Um estado, 497 cidades. Quase 100% do território afetado por um desastre climático. O que mais me marcou e que eu tenho contato ainda é do menininho de 6 meses. Há um ano, o Rio Grande do Sul viveu o episódio mais dramático da própria história. Entre 27 de abril e 2 de maio de 2024, o acumulado de chuvas chegou a 700 milímetros em algumas regiões. Esse volume corresponde a 1/3 da média histórica para um ano. Foi uma enchente fora de todos os contextos, né? Porque ela veio muito rápido, não dava tempo de mais nada. 184 pessoas morreram. Nós perdemos 6 familiares. Agora, 365 dias depois da catástrofe, a CNN Brasil retornou às localidades mais impactadas pelas enchentes. A gente não imaginou, em momento algum, que a água chegaria, que passaria dos 2 metros de altura, em alguns pontos até 3 metros. Nossa equipe percorreu 8 municípios do Vale do Taquari e da região metropolitana. Aqui é a nossa casa. Por mais que a gente vai construir outra. Aqui é a nossa casa, a gente viveu muita coisa, a gente foi arrancado daqui. Logo na chegada ao estado gaúcho, foi possível observar reflexos da devastação. Tu evita estar aqui? Evito, por causa da dor, da saudade. Moradias destruídas, pontes interditadas e obras em diversos trechos de estradas importantes que ligam o Rio Grande do Sul com o restante do Brasil. Neste ponto, na rodovia da BR-386, na cidade de Lajeado, a 120 quilômetros de Porto Alegre, foi registrada uma das imagens mais emblemáticas da tragédia climática. O nível do rio Taquari chegou à medição histórica de 33 metros e 35 centímetros, cerca de 20 metros acima do nível normal. As águas invadiram casas, destruíram comércios e deixaram a ponte praticamente submersa. E as equipes de socorro não deram conta. Estou falando na parte dos bombeiros, estou falando nos voluntários, porque todas as cidades aqui do Vale do Taquari foram atingidas de uma forma bastante abrupta. O telefone 193 colapsou, deixou de funcionar. Acabou que o telefone da Defesa Civil ficou como referência não só da cidade, como todas as cidades do entorno. Nós pegávamos o endereço das pessoas e ia para uma equipe nossa e pegava a latitude e a longitude. Quando a gente viu que no início da noite o evento nem estava chegando na nossa cidade, as medições de alerta e alarmes colapsaram, aí eu vi que o troço fugiu do normal. Em Porto Alegre, os efeitos do temporal começaram na sexta-feira do dia 3 de maio. A água tomou conta da área central da cidade. O transporte parou. O mercado público fechou.
Durante a cheia histórica no Rio Grande do Sul, o nível do rio Guaíba atingiu a marca de 5 metros e 37 centímetros na capital gaúcha, conforme o Serviço Geológico Brasileiro. Foram 61 centímetros a mais em relação à maior enchente já registrada na história em 1941. De acordo com o último balanço da Defesa Civil Gaúcha, emitido em abril deste ano, 25 pessoas ainda estão desaparecidas. 14 só no Vale do Taquari. Na cidade de Roca Salles, os corpos de Elírio e Érica Brino nunca foram encontrados. A falta de respostas é um dos muitos desafios para o sobrinho Nivaldino Brino superar as perdas. Nós perdemos 6 familiares e tem 2 desaparecidos, que seria o meu tio e a tia, né? A família gostaria de dar um destino dos entes queridos digno, mas é muito difícil. E diante de todo esse sentimento dessa tragédia, da onde que sai a força para continuar? Fé. Fé em Deus, primeira coisa. A gente sempre agradece a Ele porque não sei se não tivesse essa fé, essa esperança, nós conseguiria, tanto eu com a minha esposa, a gente chora muito, estamos se tratando, a gente não dormia, a gente se obrigou. E o que a gente tem na cabeça e colocou, tanto eu com a minha esposa, com a família, que o que nós puder fazer para o próximo, nós vamos continuar fazendo. Quem esteve na linha de frente nos resgates e salvamentos também guarda na memória marcas de um episódio difícil de esquecer. E o que mais me marcou e que eu tenho contato ainda é do menininho, que estavam no sótão de casa, o pai já não estava mais ali, a mãe não sabia onde estava. De repente o helicóptero só baixou com ele, assim, o socorrista que estava junto comigo, o técnico de enfermagem, veio na direção deles, pegou ele do colo do socorrista e eu peguei ele. E eu falo pra minha mãe até hoje que eu não lembro de absolutamente nada desde o momento que eu segurei aquele neném. Que eu simplesmente andei até a viatura, entrei na viatura e eu não lembro do percurso que eu fiz daqui até ali. E o neném, assim, tranquilo, com a bochechinha rosada, como se nada tivesse acontecendo, todo aquele caos ao redor dele. Ele era só mais um exemplo de todas as milhares de pessoas que a gente tinha que ajudar. São mais de 2.300.000 habitantes abalados pela catástrofe. E todas as histórias têm algo em comum: as perdas. Sejam elas pessoais, materiais ou até mesmo de identidade. A Sabrina e a família perderam tudo: a casa, os móveis, a sensação de pertencimento e a relação pacífica com o rio Taquari. O meu irmão morava de costas para o rio ali. A gente sempre ia lá de tardezinha ou ia lá, tomava chimarrão e coisa para sentar ali e olhar o rio, tu entende? Então era muito bonito para nós. Hoje já eu não gosto. Quando chove, por exemplo, eu já tenho uma coisa dentro de mim. Não é uma coisa mais legal, né? Eu tenho medo dele. Eu estava 9 anos morando aqui. Mas essa casa já tinha sido do meu irmão, do pai e da mãe, e daí então minha, né? Esse que foi o impacto, chegar aqui e não ter mais nada. E aí agora começa do zero. E sempre estava cheio de visita, a gente recebia muita gente. E eu espero que isso um dia volte de novo, né? Não é só bens materiais, é toda uma história, uma vida que dói na gente, né? Olha, tia, a Débora. Parabéns! Essa eu acho que foi a lição para mim, viver o hoje. Traumas como esse da Sabrina são estudados pela psicóloga Lídia Herbes. Uma pesquisa respondida por 252 pessoas do Vale do Taquari revela que mais de 90% sofreram algum tipo de estresse provocado pelas enchentes. A gente aborda principalmente ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, que são os principais transtornos que acometem a população atingida por desastres naturais. Mais de 93% das pessoas vivenciaram algum tipo de estresse e a maioria relata que não recebeu apoio psicossocial. E a maioria relata que gostaria de ter recebido esse apoio. Recomeços que exigem reconstruções emocionais, estruturais e de prevenção,
para que as cidades se tornem preparadas para os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Amanhã, no segundo episódio da série, a gente mostra como a infraestrutura foi afetada em todo o Rio Grande do Sul e como o estado ainda se recupera.